imperdoável. Botar 20 milhões no banco, Imperdoável. eu queria, professor. Se o tempo acabar tendo 2 ataques, ele se dá o luxo de ter 2 ataques. Ele todo jogo entra com Cebolinha e Pedro, acaba com Gabigol e Bruno Henrique. Olha que time no Brasil, e até no mundo, né? No mundo você tem mais opções. Agora, no Brasil, que time tem a condição de ter no time titular os jogadores que ele tem? Um que seja, ele tem 4, só de externo desequilibrante, aí a gente falou de 3. Fala, torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no F360 da ESPN Brasil. O pessoal falando do Flamengo, da vitória do Flamengo no final de semana, 3-0. Pouco também do trabalho do Tite, alguns torcedores aí criticando, né, o desempenho do time. Vamos ver o que a mídia esportiva está falando desse Flamengo, o trabalho do Tite, o Tite também que reclamou bastante do gramado do Maracanã. Separei aqui um trecho bem legal para vocês do debate, aproveitar e já deixar os créditos à ESPN Brasil, link na descrição. Se não é inscrito, se inscreva, se já é inscrito, deixa aquele like, mas agora bora pro vídeo, galera. Nós anotamos aqui tudo. Professor Celso Unzelt, por favor, traduza. O externo agudo, quando for flutuação, pode ser de um lado para o outro. Voltamos ao melhor nível dos externos. Por favor. Não, traduza. É justamente o que eu ia perguntar. Dá para repetir tudo depois do traduza? Quando você falou que depois eu ia explicar, realmente, eu não sabia que eu ia ter que explicar justo os externos, essa questão dos externos. Bom, depois ele tem razão. Não faltam ao Flamengo opções para esses jogadores de lado. E mesmo se ele quiser jogar com menos jogador de lado, ele ainda terá opções. Eu só acho que esse trabalho está demorando um pouco para embalar. Esperava-se... Se você olhar o Flamengo do fim do ano passado, que inclusive tinha alguns jogadores que... Não tinha alguns jogadores que tem agora, você vai perceber que o trabalho parecia mais satisfatório. Parece que o time na mão do Tite evoluiu mais naquele final de Brasileiro do que propriamente nessa retomada de começo de ano. Tem essa coisa de motivação, de campeonato carioca, mas eu acho que esse trabalho, o rubro-negro esperava um pouquinho mais de consistência a olho nu, sabe? Não essa coisa de ter que fazer doutorado para entender o que está acontecendo, que parece que é o que o Tite quer passar, né? Futebol, ele tem que passar a simplicidade e os efeitos no ato. O torcedor quer ver resultado, quer ver esse time desenvolvendo um jogo melhor. Contra o Volta Redonda, mais uma vez o suficiente, mas o suficiente para esse time do Flamengo é sempre pouco. Sabe o fantasma que aparece de novo? O time de Jorge Jesus. Porque era um time que vibrava diferente. Era um time de uma intensidade e de uma entrega em campo que a gente não vê. O time do Flamengo hoje é lento. Depende muito dos externos agudos ou os pontas, Seria né? no mesmo ritmo de seu técnico? Exato. Eu acho que é muito reflexo. Se fala do ambiente melhor e tudo mais. Estou com você, professor. Acho que pensando num contexto em que o Flamengo antecipa seu planejamento de temporada com a chegada do Tite no final do Campeonato Brasileiro. Mas já no final do Campeonato Brasileiro, nas rodadas finais, o Flamengo não fez grandes partidas. Oscilou demais, Perde em casa para o Santos, ainda pensando em título, e ali começa a ficar difícil. Né? Depois ganha do Palmeiras, enfim, tem uma oscilação muito grande, processo natural de um início de trabalho, de um cara que pensa futebol completamente diferente dos outros treinadores que passaram. Acho que está tudo dentro de um contexto em que um coletivo também não funcionava. Só que quando começa a temporada, jogadores se apresentam ali, o Gabi faz um processo dele, né, com ele, para voltar melhor, volta antes, tem tudo isso. O Flamengo, pela qualidade técnica que tem, já era para estar mostrando mais. Coletivamente, era um time para estar brilhando mais. Não está ainda. Mas eu tenho sempre a impressão de que os técnicos usam realmente os estaduais para ajustar o time. E é difícil você cobrar que o time saia voando assim no começo de temporada, né? É muito difícil. E é totalmente compreensível a opção também de qualquer técnico de rodar, de experimentar, de mudar, de ter alternativa. O Tite na seleção era cobrado por mais variações. E ele poderia se apegar ao argumento de que, poxa, não tenho tempo para treinar. Eu preciso do dia a dia. E agora no Flamengo ele volta a ter esse tempo como treinador de clube. Então, naturalmente, a gente vai ver nesse começo de temporada mais testes, mais insistências. O Tite já deu ali a letra de que vai insistir no 4-1-4-1, que é com um meio campo diferente, com o De La Cruz e Arrascaeta.
Contra o Volta Redonda, ele vai com uma formação retomando os 2 pontas. Eu vejo que, pelas características, o Flamengo flui melhor com 2 pontas. Ali pode ser Luiz Araújo, Bruno Henrique, como ele tentou, Everton Cebolinha também fazendo uma dessas funções. Mas é um time mais moldado para isso, até pela característica de De La Cruz e de Arrascaeta. O De La Cruz é um meia mais versátil, que joga em outras posições, mas não é um ponta, um cara para jogar aberto. Então, naturalmente, você tira um pouco da característica de infiltração de jogo pelo meio do De La Cruz e colocá-lo por ali. Então, o De La Cruz talvez seja uma alternativa ali, a primeira opção ao Arrascaeta, ou vão se revezar, ou o De La Cruz pode ser recuado como segundo volante para disputar com o Gerson. Mas pensando no ideal, eu vejo que hoje o caminho é com 2 pontas. Isso não invalida a opção nesse começo de temporada por testar, por ver como o time funciona. Até o De La Cruz jogando mais próximo do centroavante, como foi contra o Volta Redonda, se aproximando do Gabigol, é interessante para observar, mas partindo do ideal, eu vejo que a tendência é que o Tite retome a ideia com os 2 pontas, seja Bruno Henrique ou Everton Cebolinha, ou Luiz Araújo, muito bem nesse começo de temporada. Parece uma queda de braço entre a realidade e o que o Tite quer, né? O time pede 2 pontas e ele é um pouco reticente. Se for com 2 pontos, ele preferiria o Luiz Araújo, que é quem recompõe mais. E é um funcionamento natural também, né, prof? Você tem esses jogadores de velocidade, precisa quebrar a linha, o jogo está enroscado. O meio, às vezes, não consegue entrar. Por melhores que sejam jogadores como De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, precisa desse jogo pelos lados. Ninguém quer essa obra pronta, mas a gente quer ver os andares subindo, né? Tecnicamente, a gente espera e tem uma expectativa pelos jogadores e as opções que o Tite tem. E o próprio técnico, né, Nath? É o técnico mais badalado do Brasil, mais conceituado do Brasil, vem de 2 Copas do Mundo, é um cara que tem que mostrar serviço. Eu lembro que o Paulo Souza, é claro que é uma comparação, Paulo Souza realmente no Flamengo não rendeu, mas ele cai fazendo experiência ainda. Uma hora você tem que botar um ponto final nisso. O problema é que ali errou a mão, né, o Paulo Souza. Ele errou a receita, professor. Mas ele tinha essa história de pedir tempo. A receita estava lá, 3 ovos e 2 xícaras de farinha. Ele colocou 5 ovos, 70 xícaras. Qual é teu deadline? Tem que dar um deadline aí, professor. Então, professor, assim, a gente sabe que o Tseng até citou essa questão dos estaduais, e normalmente os estaduais vale muito de experiência para principalmente times como o Flamengo, que tem Copa do Brasil, Libertadores, tem muita coisa para disputar. Só que a gente está falando de um Flamengo que vem de uma temporada horrorosa. De uma temporada em que, coletivamente, o time não funcionou. E todos os títulos que disputou, perdeu. Foram 7? Nem Taça Guanabara. Ao todo. Então, assim, o Campeonato Carioca ganha outro peso. E no meio desse caminho, Nath, tem, por exemplo, jogos como o anterior contra o Vasco, em que, por pior que o trabalho esteja, ou por inacabado que o trabalho esteja, o Flamengo tinha que ter mostrado mais jogo contra aquele Vasco. Sim. É um Vasco muito inferior ao Flamengo. E que só não ganhou o jogo porque 2 bolas debaixo do gol, o Vasco não fez o gol. Porque o Léo Pereira estava lá. Então tem isso no caminho também. Você tem que contar essas coisas. Isso aí não é um grande treinão, um grande campo de testes. O jogo contra o Botafogo ganha, mas ganha em que circunstâncias? Pois é. E todo mundo, aquele dia, nossa, vai acabar, tá ruim o jogo, mas vai sair um gol no finalzinho. Dito e feito. Falando nos externos, vamos ver. Os pontas do... Que gosta do futebol do Everton Cebolinha. E o Luiz Araújo, nessa reta aí, nesses últimos jogos, tem demonstrado. O jogo contra o Volta Redonda, ele fez uma ótima partida, né? Ótimos passes, participativo. São os agudos do Tite. E o Luiz Araújo vem sendo constante. Sim. O Everton Cebolinha, nas mãos do Tite, também passou a ter essa constância maior, passou a ser um jogador mais regular. E hoje, pelo menos olhando o desempenho, são os caras, são virtuais titulares se ele for usar a formação de 2 pontas. Mas hoje a questão não é nem essa. O Bruno Henrique titular, precisa encaixar. Isso aí tá tranquilo. O Bruno Henrique e Gabigol começaram com status de reserva e não há nenhum grande barulho por isso. A questão hoje é definir esse sistema,
Dá tempo também para consolidar com os 2 pontas e encaixar o De La Cruz nesse sistema. E pode ser que o Tite chegue à conclusão de que o De La Cruz também vai ser reserva nesse começo. E é normal. Eu entendo que pelo investimento, o torcedor rubro-negro espere o De La Cruz jogando, vestindo a camisa. Mas se isso significar tornar o time menos ofensivo ou menos intenso, menos agudo, o Tite pode rever, vai com os 2 pontas e ganha profundidade de elenco para mexer, para ter variação no segundo tempo. Não vejo que é um absurdo isso. O caminho que o Flamengo precisa tomar a partir de agora é de definições e, com o tempo, essas variações ganhando forma. Só não pode ir para um caminho de não ter nada. Ah, não, eu estou testando, estou na dúvida. Pô, hoje eu vejo que ele pode definir como o sistema principal, o sistema titular, os 3 atacantes e usando os 2 pontos. Não ter nada com esse tudo que ele tem é imperdoável. Botar 20 milhões no banco, imperdoável. Eu queria, Se o tempo acabar tendo 2 ataques, ele se dá o luxo de ter 2 ataques. Ele todo jogo entra com Cebolinha e Pedro, acaba com Gabigol e Bruno Henrique. Olha que time no Brasil, e até no mundo, né? No mundo você tem mais opções. Agora, no Brasil, que time tem a condição de ter no time titular os jogadores que ele tem? Um que seja, ele tem 4, só de externo desequilibrante, aí a gente falou de 3. Ele não usou desequilibrante, eu é que estou usando. Da outra vez ele usou. Mas não dá dica. É melhor deixar pra lá. Não dá dica. Vamos ver o que o Tite falou do gramado do Maracanã. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Não dá. Claro que não dá, Tite. Mas o gramado, ele também precisa de uma pré-temporada, né? Precisa descansar. Quando termina a temporada no final ali de dezembro, ou no caso do Maracanã depois da Libertadores ali, no caso do Allianz Parque, depois do Campeonato Brasileiro, tinha que estar ali nesse final de dezembro, janeiro, começo de fevereiro, sendo tratado e não usado. E tem uma outra coisa, eu chego cada vez mais à conclusão de que gramado é que nem roupa íntima, não se divide. Os gramados onde jogam 2 clubes, do jeito que é o calendário, isso acontece com o Flamengo e Fluminense no Maracanã, acontece no Ceará com Ceará e Fortaleza, aconteceu em Minas, onde os times jogavam ou muito no Independência ou muito no Mineirão, gramado não se divide. E quando se divide, você precisa de um trabalho especial, um trabalho de antes, durante e depois, quando acaba a temporada. Isso não está acontecendo no Brasil, um empurra para o outro. No caso do Maracanã, o Tite falou, não sei quem é o responsável, é seu clube, Tite. É seu clube e o Fluminense. E no ano passado, o Flamengo e o Fluminense culparam o Vasco pelo estado do gramado. Deu 2024, o gramado continua ruim. Sim. E o Vasco não está usando o Maracanã, e usou de forma muito pontual. Então, ali foi uma coisa muito movida por rivalidade, por ânimos exaltados entre as diretorias, mas o diagnóstico é cruel e precisa ser feito. O modelo de gestão do Maracanã está equivocado, com essa concessão que vai se renovando. Vamos renovar mais 6 meses. Não chegamos à licitação, renova mais um pouquinho, vamos lá. Essa gestão provisória do Maracanã é o grande problema, porque para manter um gramado natural em boas condições, com 2 clubes atuando, e até às vezes mais de 2, é preciso um investimento muito alto. E até repensar também o tipo de grama, a forma como é gerido, o tipo de manutenção que vai se fazer, esse gramado vai exigir mais grana. Então, por que Flamengo e Fluminense vão despejar os tubos ali para tentar uma solução definitiva para o problema, se a gestão deles é provisória? Então, essa conta está no governo do Rio de Janeiro, que não consegue destravar essa licitação, precisa fazer licitação com obrigações muito claras do que o clube ou os clubes que tiverem essa concessão vão ter de ter contrapartidas de estado do gramado, manutenção, investimento. Mas isso num projeto de longo prazo, poxa, o clube sabe que vai ter 20 anos de gestão.
pela frente. Aí vale fazer um investimento. Pô, vamos investir alto aqui, sanar esse problema, que a gente vai ter retorno técnico e retorno de investimento também. Agora, da forma como está, a gente não vai chegar a uma solução para o gramado do Maracanã. Ninguém vai investir uma grana ali num negócio que é O provisório. Maracanã é mais grave E que parece- os outros estádios, porque ali fechou justamente para dar um jeito no gramado e reabriu com o gramado ruim. Eu nunca vi um É negócio porque desse. teve show, né? Nunca vi um negócio Parece até que a gente nem tá falando de futebol. Que o seu principal lugar é o gramado. Porque a gente tá falando de gramado, como a gente viu nos gols aí, que a gente, na nossa rodada de gols. Só gramado ruim, dificilmente você pega um gramado bom. Por que nas maiores competições do mundo, nacional, internacional, você vê gramados no tapete? Porque se investe nesse tapete. Tecnologia. Ah, mas é porque não bate sol, então tem que ser gramado sintético. Tem lugar aí no mundo também que neva boa parte do tempo. E o gramado é um tapete. Então, acho que falta um pouco de investimento naquilo que é o principal para o jogador jogar bola. O gramado. Estamos em fevereiro, tá? Detalhe. Isso é só o começo da temporada. Estamos em fevereiro. Daqui a pouco tem Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, Flamengo e Fluminense. Os E a dois Recopa para o Fluminense. A Recopa agora, na decisão. Mas quando começar essa temporada de quarta, domingo, no caso, quarta, quinta, sábado, domingo, porque é Flamengo Sim. e Fluminense, o que você vai fazer com 4 jogos por semana, 3 jogos por semana nesse gramado aí? Meu, ou para, como o Palmeiras teve que fazer, mas e parou na hora errada também, porque já ter parado, resolvido E em foi para dezembro. um lugar que o gramado também não tá bom. Tem que parar, gente. Não tem o que fazer. O que você vai fazer agora, semana que vem? Vai continuar reclamando? Só que daqui a pouco tem a Recopa. Tem a fase de grupos da Libertadores. Vai reclamar como? Tá aí, galera, pessoal da ESPN Brasil, falando do Flamengo, venceu o Volta Redonda no final de semana por 3-0. Uma boa partida. Poderia até ter feito, né, mais gols. Estava vencendo por 1-0 até ali a reta final da partida, mas depois conseguiu uma vantagem, né, um pouco maior, um placar um pouco maior, né, 3-0. Poderia ter feito mais gols se os jogadores tivessem aproveitado um pouco mais as chances, né, que foram criadas ali na partida. E o Tite reclamando bastante do gramado do Maracanã. Realmente está péssimo, né, o gramado do Maracanã. E ainda mais por conta que o Flamengo e o Fluminense, né, dois times mandando jogos no Maracanã, não tem condições, né, de manter um gramado em alto nível. O Maracanã sempre sofreu, né, com essa, principalmente aí com essa questão, né, de dois times, às vezes até 3. O Vasco ano passado também chegou a mandar jogos no Maracanã. E olha que tá só em fevereiro, aí nem começou o Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Vai ser mais ou menos aí 4 jogos na semana, né, no Maracanã, 4 ou 6 jogos. Então muitas partidas, é impossível, né, o gramado, aguentar o gramado, né, em boas condições. E o Tite soltou o verbo, tem que reclamar mesmo. O gramado está péssimo, o que dificulta, acaba atrapalhando o futebol do Flamengo, não só do Flamengo, mas dos outros times também. Mas essa questão aí, acredito que vai ser resolvida, né? Quem sabe parar por alguns dias, né, os jogos do Maracanã e corrigir o gramado para a sequência da temporada, né? Porque do jeito que está, é praticamente impossível, né, jogar no gramado com essa condição, com essas condições, né? Péssima as condições do gramado do Maracanã, mas é aguardar. O Flamengo que joga na próxima quarta-feira contra o Bangu, quem sabe, né, em busca de mais uma vitória aí, fazer um bom jogo. Alguns torcedores reclamando do desempenho do time. O resultado foi ótimo contra o Volta Redonda, já o desempenho um pouco abaixo. Acredito que o Tite vai arrumando isso aí na sequência da temporada dos próximos jogos. É claro que o torcedor queria ver, né, um time jogando bonito, dando show, mas até um pouco mais de paciência. Quem sabe logo mais o Flamengo jogando aquele bom futebol e com certeza, né, vai dar muitas alegrias para o seu torcedor nessa temporada de 2024. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para você tá fortalecendo aqui o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.